Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar a igreja mantendo o fogo aceso. Para falar sobre este assunto, vamos ler no livro de Levítico, capítulo 9, verso 23 e 24, que diz o seguinte: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre suas faces. Queridos, vamos nesta conversa de hoje mostrar que nesses dias o Senhor quer e precisa que a sua igreja mantenha o fogo do Espírito aceso. Lembramos que neste contexto, os serviços do templo estavam sendo inaugurados. Os sacerdotes já tinham se preparado e estavam conduzindo os sacrifícios em favor de suas famílias e de todo o povo. Percebo que quando o templo estava sendo inaugurado, no primeiro dia da adoração do povo, a glória de Deus se manifesta de forma sobrenatural. Foi mostrado a todos a glória de Deus. Amados, nesses dias o mundo, a sociedade, nossos familiares, amigos, de forma visível, precisam ver o fogo do Espírito se manifestar sobre as nossas vidas. Só assim todos vão sair desses momentos de angústias, incertezas e desespero. E todos vão se alegrar no Senhor. O Senhor espera nesses dias e quer ver a sua igreja buscando a sua presença, buscando termos uma experiência verdadeira com o seu poder, com o Espírito Santo de Deus, que nos vai levar a contemplarmos a santidade e aprendemos a viver como a sua palavra nos ensina. Amados, hoje somos o templo do Deus vivo nesses dias e a glória de Deus tem que ser manifestada em nossas vidas. O mundo precisa ver o seu poder, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, em todos os lugares que estivermos, na nossa família, entre amigos, em todo lugar. A igreja está sendo levada a buscar experiências com o Espírito Santo, com o fogo do Eterno Pai. E estas experiências têm que ser mostradas ao mundo e para a sociedade em que vivemos. Amados, quando a igreja busca o fogo do Espírito Santo, ela faz com que a fé da palavra torne experiências em nossas vidas. E isso nos leva a não sermos crianças espirituais, mas adultos nas coisas de Deus. Muitos que creem nesses dias tem permitido que a sua fé seja anulada por argumentos que têm nos influenciados. Mas quando temos a nossa fé em Deus, transformadas em experiências pelo Espírito Santo, atuando em nossas vidas, nossa fé não é abalada, pelo contrário, ela fica cada vez mais forte, robusta diante dos argumentos humanos. Amados, só são abalados na fé aqueles que não têm experiências reais com o fogo do Espírito Santo de Deus. Só são abalados aqueles que não nasceram de novo pela água e pelo Espírito. As experiências de fé adquiridas através da busca do Espírito Santo, ela solidifica a nossa crença. Ou seja, a crença não fica só em nossas cabeças, mas começa a fazer parte dos nossos corações. Viram experiências sobrenaturais com Deus, da glória de Deus, do poder do reino. Queridos, não podemos somente crer em Jesus como o Filho de Deus, mas temos que saber com os nossos corações que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. É diferente quando uma pessoa conhece de outra que sabe, que tem a certeza em seu coração. É importante que a igreja nesses dias possa buscar este relacionamento com o Espírito Santo. E para isso é necessário mantermos o fogo do Espírito aceso no nosso meio. Como vimos no texto, o fogo desceu sobre o altar.
Hoje, o fogo do Espírito tem que descer sobre a sua igreja. Mas assim como o fogo não descia todos os dias sobre o altar do templo, por isso os sacerdotes tinham que manter o fogo aceso. Hoje é obrigação da igreja manter o fogo aceso. Aleluia. Amados, essa é a missão da igreja do Senhor nesses dias, manter o fogo aceso, a glória do Senhor viva, o poder de Deus em nossas vidas. Como naqueles dias os sacerdotes e levitas continuaram servindo a Deus diariamente, conforme as suas obrigações, abençoando o povo e ensinando as leis divinas. Desta forma, o fogo divino derramado no primeiro dia foi mantido aceso e operante no meio do tabernáculo. Assim deve ser feito hoje pela igreja. Temos como obrigação de diariamente abençoar as nossas famílias, amigos, ensinando-os a palavra de Deus, pois desta forma estaremos como os sacerdotes naquele tempo, mantendo o fogo aceso nas nossas vidas, no meio das nossas famílias, amigos e da nossa nação. Infelizmente, para muitos manter o fogo aceso é cansativo. É difícil ficar todos os dias ensinando, falando da palavra de Deus. Melhor seria o fogo descer todos os dias. Melhor seria a glória de Deus descer como desceu no primeiro dia e ficar presente em nossas vidas. Ou seja, queremos sempre que Deus faça tudo por nós e nós não temos que fazer nada para Deus. Amados, esta postura é muito presente em nossos dias. Queremos ver a manifestação de Deus, mas temos dificuldades em cumprir nossas obrigações como igreja. Para que o fogo de Deus, o Espírito Santo, se mantenha aceso no nosso meio. Queridos, quem não torna o seu crer em experiências com o Espírito Santo, quem não busca viver o sobrenatural do Espírito, vai sempre ficar esperando que Deus faça tudo por ele. Quem não torna a fé uma experiência com Deus através do Espírito, não cresce espiritualmente. Lá no livro de Romanos, capítulo 14, verso 17, está escrito: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Também está escrito lá no livro de João, capítulo 3, versos 5 a 7, o seguinte: respondeu-lhe Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito isso. É necessário nascer de novo. Quem não busca viver no Espírito Santo, quem não manifesta em suas vidas os dons do Espírito, sempre vai achar que falta algo em sua vida espiritual. O grande segredo da vida do cristão é viver na unção do Espírito Santo, discernindo bem todas as coisas, que não se deixem levar por ventos e colocações humanas. É o viver no Espírito que é o grande combustível daqueles que verdadeiramente têm Jesus em seus corações. É este combustível do Espírito Santo na vida do cristão que o faz crescer na graça e no conhecimento de Deus e os leva, como cristãos, a cumprirem suas obrigações no reino de Deus. Aleluia! A Bíblia deixa claro que no mundo teríamos aflições, como está escrito lá no livro de João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, não podemos perder o ânimo, temos que buscar experiências, e é o Espírito Santo o combustível para a igreja se manter firme e fazendo a obra de Deus,
que a ela foi designada pelo próprio Jesus. O mundo, as situações da vida vão tentar de todas as maneiras desfiar a igreja dos princípios de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus. Vão ser usadas muitas armas não visíveis para destruir a igreja. Por isso, temos que usar do Espírito Santo como uma arma poderosa em nossas vidas, nos dias em que tudo se torna difícil, situações que vêm para causar danos em nossas vidas, famílias. Precisamos do combustível do Espírito Santo para continuarmos com os nossos olhos voltados para os céus, de onde vem o nosso socorro. Aleluia! Queridos, precisamos manter o fogo aceso em nossos corações e no meio da igreja, para não desaminarmos na nossa caminhada. São as experiências com o Espírito Santo que vão nos alimentando e guiando nos dias em que as coisas estão contrárias às nossas vidas, contrárias a tudo aquilo que Deus tem prometido e ensinado na sua bendita palavra. Queridos, é o sustento vindo do Espírito que vai levar a igreja nesses dias, passar por esses momentos de tribulações e se tornar mais do que vitoriosa. Aleluia! Nem sempre, queridos, Deus vai mandar o fogo dos céus para te abençoar, e sim, é você alimentando o fogo do Espírito em tua vida que vai fazer com que o mal seja repreendido, que o poder de Deus seja abundante sobre a sua vida, que vai fazer com que o mal seja repreendido na tua família, no meio da igreja. Naqueles tempos da inauguração do tabernáculo, alguns disseram em suas vidas: o fogo parou de descer, então vamos procurar outro lugar, então vamos procurar outro tabernáculo. Amados, até hoje, tem cristãos que tiveram uma experiência com Deus e depois não mantiveram o fogo do Espírito aceso. E então, até hoje estão esses procurando outros lugares para verem o fogo de Deus descer novamente. Percebo, muitos até pouco tempo exigiam da igreja eventos novos, movimentos novos, para que o fogo pudesse descer. Percebam, meus irmãos, estes nunca se dispuseram em suas vidas em manter o fogo do Espírito aceso. Mas a história da igreja mostra que não são os novos movimentos, as novidades apresentadas que sustentam a espiritualidade da igreja. É sim o manter aceso a chama do Espírito Santo, o buscar a unção do Espírito que mantém a espiritualidade da igreja nos níveis agradáveis a Deus. E isso só acontece quando todos em um mesmo Espírito buscam as coisas do alto, o sobrenatural de Deus. Tem irmãos que ficam dependentes de um único fogo inicial, mas esses são aqueles que têm aversão à rotina de uma igreja, à rotina da perseverança, da oração, do estudo da palavra, da busca da unção do Espírito Santo. Mas, amados, é este viver da igreja que leva os cristãos a manterem o fogo sempre aceso no meio da igreja, e através deste viver diário dos ensinamentos da palavra, da oração, do colocar em prática em nossas vidas, que se mantém o fogo sempre aceso. O Senhor está levando a sua igreja a entender nesses dias que não é mais tempo de vivermos inconstantes e sendo servos infrutíferos.
Como igreja, precisamos parar de dizer que somos servos especiais se não nos submetermos ao Espírito Santo e nem aos ensinamentos e instruções da sua palavra. Não é tempo mais da igreja do Senhor sermos como a palha que o vento dispersa, como está escrito lá no livro de Salmo, capítulo 1, verso 3, de 1 a 3, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! E no verso 4 deste mesmo Salmo de número 1, continua dizendo no verso 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Percebam, não é a igreja que é como o vento que se espalha, a igreja mantendo o fogo aceso. Isso vai fazer com que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, para darmos o fruto na estação própria. Aleluia! Não é tempo mais da igreja dizer que conhece a Deus, mas não pratica a sua palavra, não mantém o fogo do Espírito aceso em suas vidas. Muitos cristãos hoje conhecem a palavra, mas desconhecem a Deus. Sabem o que a palavra ensina, conhecem as suas instruções, estudam muito, mas praticam pouco e não dão frutos que saltam para uma vida eterna. Queridos, finalizando a nossa conversa de hoje, quero dizer aos amados que é tempo de aprendermos a nutrir e a manter o fogo sempre aceso. É tempo de manter tudo o que Deus tem nos dado, assim como os sacerdotes mantinham o fogo sobrenatural aceso diariamente no altar do templo. Hoje o que vai capacitar diariamente a igreja é mantermos a unção do Espírito Santo em nossas vidas por meio da santificação. Só vamos vencer e alcançar os benefícios do reino se as nossas vidas hoje, como templos do Deus vivos, mantermos o fogo do Espírito sempre aceso. Se nos santificarmos a cada dia, queridos, quem se santifica, se dedica, obedece às instruções do reino de Deus, anda segundo a justiça do reino de Deus, e neste momento é que mantemos o fogo sempre aceso. Que esta palavra possa impactar o teu coração neste dia. Vou orar agora por você, para que o poder desta palavra seja sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, em nome de Jesus. Pai, ajuda a sua igreja nesses dias a manter o fogo sempre aceso do Espírito Santo. Que como igreja possamos compreender que não é mais tempo de sermos cristãos inconstantes, e sim que entendamos que viver no Espírito e nos santificando a cada dia é termos em nossas vidas o combustível que vai levar a igreja a ser mais do que vitoriosa. Só buscando manter o fogo do Espírito sempre aceso e nos santificando a cada dia, podemos fazer, como igreja, a obra que Deus tem nos dado a fazer. Somente mantendo o fogo do Espírito aceso em nossas vidas, seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água e daremos frutos, e frutos que saltam para uma vida eterna. Amém, amém e amém. Aproveito este dia para desejar um feliz Dia das Mães para todas as nossas irmãs amadas em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos neste dia. Amém, amém e amém.